está ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canárias, porque em terra de gente de bem, ser canalha é um privilégio. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast. Hoje a gente vai falar aí daquele que é o primeiro grupo de super-heróis das HQs. A Sociedade da Justiça da América. A ele que me adiantou. Já que ele se adiantou, o grande Kova, se apresente aí pra gente. Olá, eu sou Kovalevski. Eu faço animações também, pequenas animações. Fiz um pequeno canal de animação chamado A Voz do Gibi. E justamente uma aventura de 1949 da Sociedade da Justiça, né? A gente animou, né? Só que a gente não publicou ainda o capítulo final, mas prometo que ainda esse ano isso sai. Beleza, o link vai na descrição depois para a galera procurar. Renegado, grande companheiro de velhas guerras. Opa, tô aí, vamos ver o que vai dar, né? E hoje a gente vai apresentar aí o novo companheiro de podcast, o Bruno Castro, que tem o canal Setor 284. Tudo bom, Bruno? E aí, tranquilo, galera? Primeiro agradecer pelo convite aí e espero contribuir um pouquinho na nossa discussão aí da sociedade. Eu falei o nome do canal errado. É canal 2814. Pessoal, geralmente o pessoal fala 2814. Até uma vez a gente pediu o próprio dublador do Lanterna Verde. Ei, você podia gravar uma introdução? Aí ele gravou e também falou 2814. Oxi, acho que ele esqueceu que geralmente tem essa conversa. Então tá. Não, beleza, essa parte que eu cortar, vamos lá. O Bruno Castro, do canal Setor 2814. E aí, galera, beleza? Espero aí contribuir. Primeiro, agradecer o convite, né? Uma honra participar com grandes podcasts da DC aqui. E aí, vamos lá, falar da sociedade, né? O que tem para acrescentar aí nesse grupo, o primeiro grupo, né, da DC? É isso aí. É o primeiro grupo da DC, o primeiro grupo de super-heróis dos quadrinhos. Já que já estão todo mundo apresentado, bora falar de Sociedade da Justiça da América. Então, pessoal, vou começar aqui no assunto. Queria perguntar para vocês, a Sociedade da Justiça é realmente a primeira equipe? Sim, né? Porque antes houveram duplas, crossovers, alguma coisinha do tipo, mas nada tão grande como esse grupo. E foi até rápido, né, assim que eles fizeram, porque cada herói da primeira versão da Sociedade começou a ser produzido no mesmo ano da criação do grupo, né? É engraçado. Sim, a vasta maioria deles é o Senhor Destino, né, o Dr. Fate, Spectro, Homem-Hora, Lanterna Verde, Primeiro Átomo, todos eles estrearam naquele ano, né? O primeiro Flash e o Johnny Trovoada. Agora o Sandman é de 39, né? E quem era mais outro? A Mulher Maravilha, sim, que era esporádicas, veio do próximo ano, né, também. Mas ela foi criada depois, mas... Como eu tinha dito no nosso podcast sobre Era de Ouro, né, na verdade, a DC, que a gente conhece, ela foi fusão inicialmente de duas editoras, né, National Periodicals e a American Comics. Então, quem publicava a Sociedade da Justiça e tinha a maioria dos heróis era a American Comics. Porém, alguns heróis da National, há exemplo de Superman e Batman que não aparecem nas histórias com regularidade, mas são admitidos como membros. No caso, eles só participaram de duas aventuras, né? Acho que All Star Comics, o Lanterna tinha se tornado chairman do grupo e queria que cada um dos membros levantasse, parece que era 100 mil para doar aos órfãos de guerra. Aí Superman e Batman aparecem lá no final da história, né? Sabe-se lá como arranjaram alguma grana para poder suprir Johnny Trovoada, que não tinha conseguido.
Eu até que eles conferi aqui, participaram. eles participaram de 3, na verdade. Na verdade, é porque tem uma história de texto, era uma história de texto de um aviador, né? Era só história em texto. E a outra é daqueles que eles encontram algumas pessoas que são afetadas pelas águas da impiedade. São várias pessoas comuns que elas começam a se tornar criminosos depois que eles entram em contato com essas águas amaldiçoadas. É até surpreso, né, que nessa época, né, por exemplo, o Átomo convida Bruce Wayne para ir para o grupo, e o grupo não sabe que Batman e Bruce Wayne são a mesma pessoa. É incrível. Pelo menos naquele ponto de tempo. Eu perguntei se era o primeiro grupo, né? Porque é o primeiro grupo, mas não é o primeiro crossover, né, Renegado? Aí eu não sei, é uma questão de tempo, né? Porque foi criado quanto a Sociedade da Justiça? 1940. O Capitão Marvel, por exemplo, foi criado em 1940, mas só que os personagens da Fawcett, eles fazem crossover, rompem a quarta parede. Aí eu não posso afirmar com exatidão. Mas o crossover na Fawcett já é uma coisa muito mais prolífica do que nas outras editoras. Pessoal, como é que o cenário da Segunda Guerra Mundial influiu no título? Muito. Praticamente, apesar dos Estados Unidos ainda não estarem ativos na guerra naquela época, nos 40, a sombra, né, do nazismo já estava rondando a América. O pessoal, os nazistas faziam propaganda, né, já para querer quebrar, né, o espírito da democracia. Isso foi aqui também. Mas como é que a sociedade interagia com a guerra? O que vocês podem contar sobre essas histórias da sociedade? Sim. Eles enfrentaram a ameaça nazista, acho que logo nas primeiras histórias, né? Eles justamente iam de cidade em cidade, tentando enfrentar infiltradores nazistas, né? Agentes nazistas que queriam, de toda forma, poder desordenar do sistema americano. Nós tivemos até, por exemplo, no número 9, eles iam para vários países da América Latina, incluindo o Brasil, para poder deter os planos de algum agente nazista. Por exemplo, acho que o Doutor Meia-Noite foi para Venezuela, se eu não me engano, aí Senhor Destino foi para o Brasil, né? Johnny Trovoada foi para Cuba, aí o resto realmente eu não estou lembrado. Mas é até engraçado isso aí que você falar assim da guerra, né? Que a guerra durou até 45, né? Essa história até começou em 40. Aí, realmente, tem até uma história lá do Superman que ele até consegue derrotar o Hitler em uma única edição, né, na história solo dele. E assim, fica pensando, como é que... Hitler e Stalin, na verdade. Exatamente, ele leva lá os dois para o julgamento, né? Aí, como é que você conseguia manter história, sendo que os Estados Unidos tinham os heróis, né? Eles conseguiriam, talvez, acabar a guerra também em poucas edições, né? Eu não lembro se eles tinham super vilões como membros da guerra também, lá nos, sei lá, Alemanha. Vocês lembram alguma participação assim também? Publicados durante a Era de Ouro realmente eram raros, né? Acho que na Fawcett tinha mais supervilões nazistas do que na DC publicados nessa época, mas os retcons, eles influíam muitos personagens depois, né? Mas isso foram criados o quê? Nos anos 70, anos 80, né? Como uma forma de preencher esse vazio que realmente não tinham vilões nazistas naquela época, supervilões nazistas no DC naquela época, né? Por exemplo, Barão Blitzkrieg, né? Sumo Samurai, né? Que era representando o Japão Imperial, né? Isso aí, mas quando for falar daquele All-Star Squadron, né? Quando for realmente as histórias que contadas nos anos 80, mas que se passavam nos anos 40, eles foram realmente colocando, né? Mas na época dos anos 40... Na época realmente não foi criado, pelo menos até onde eu sei. Por exemplo, o Lex lá, na versão da Terra 2 aí, do Era de Ouro, ele era de outro... Era europeu, na verdade, né? O plano dele era realmente... Na verdade era. Ninguém sabe nem a nacionalidade dele, na verdade. Isso. Mas ele, depois da guerra, ele se tornou um prisioneiro americano, né? Isso. Aí, tipo assim, então já era um vilão, mas não era um vilão da sociedade em si, né? Da sociedade mesmo. Exatamente. Da sociedade mesmo
Era vários vilões genéricos, né? Como os heróis solos lutavam com bandidos genéricos, lá eles lutavam com, sei lá, generais, né? Pessoal da guerra também. Que ou era Hitler, Stalin, ou era realmente algum personagem X que ninguém sabia. O incrível é que até mesmo nessa situação, geralmente os super seres, né? Os super vilões que eles enfrentavam, geralmente também eram americanos, né? Por exemplo, Onda Mental era americano. O Wizard, né? Que era o William Asmaldus Zard, ele estudou no Tibete, mas ele era americano. O violinista, ele conseguiu aprender a fazer o violino místico dele quando ele estava preso na Turquia, mas ele é americano. O Gambler. O Gambler também era americano. Ele... Não sei. Qual o nome dele em português? A tradução do nome dele? Eu já encontrei vários. Já encontrei como apostador, como jogador. Eu lembro mais de jogador mesmo. Ele tá até na série da Stargirl também. Eu não lembro qual foi. Eu assisti em inglês, eu não lembro qual foi a tradução que deram também. E o Père Degaton? Porque ele apareceu nos anos 40, porque você olha para ele e se enxerga um nazista, o traje dele, tudo. É um nazista, entendeu? O traje dele. Aliás, Père Degaton é uma coisa assim para você lembrar de Herr Ritter, vamos dizer assim. Herr não sei o que, entendeu? Aí mudaram para Père Degaton. Eu tive a oportunidade de ler a primeira história de Père Degaton e era muito bem feita para a época, né? Ele apareceu em 47, né? Tá vendo aqui? Foi em 1947, ou seja, 2 anos depois da guerra, né? O Père Degaton, ele era assistente do professor Z, que tinha criado a máquina do tempo. Então ele mata o Sr. Z, pega a máquina do tempo e detém a vitória de Alexandre o Grande na Batalha de Arbela, né? Que hoje a gente chama de Batalha de Gaugamela. Ou seja, a filosofia dos gregos não se espalhou pela Terra. Consequentemente, todas as invenções modernas começam a desaparecer, né? Incluindo poderes de alguns membros da Sociedade da Justiça, que são baseados em ciência, né? Por exemplo, os do Flash, né? Agora, não afeta, por exemplo, o Lanterna Verde, que tinha anel místico, nem os poderes da Mulher Maravilha, né? Então, o que a Sociedade da Justiça faz é voltar no tempo também e garantir que Alexandre o Grande realmente ganhe a vitória sobre Gaugamela. Depois do ocorrido, ninguém lembra, né, mais do que aconteceu, né, nem do próprio Père Degaton. Só que eles mantêm o escudo de Alexandre de presente. Tem até também a própria Sociedade da Injustiça, ela foi criada justamente na segunda aparição do Père Degaton, né, que era realmente grande parte do que vocês falaram aí, o mago, né, o wizard, o apostador, aí tinha também o pensador, o Onda Cerebral, o Vandal Savage também, que poucos lembram que ele é tão velho realmente, desde a Era de Ouro, né? Era justamente essa composição mesmo, né? Que apareceu. Mas realmente era pós-guerra, então eles acham que, assim, como a Sociedade da Justiça era um grupo que era muito visto na guerra, então eles devem ter sofrido um pouco até com vendas após isso e tiveram que criar histórias fictícias mesmo, até que inventar realmente vilões para manter, né, o andamento da revista. Essa coisa que foi dita, assim, que o Super-Homem foi para a Alemanha, foi para a Europa e derrotou... na verdade, essa história... Contra Stalin. Deixa eu só... E daí vem a pergunta, né? Por que os heróis não foram para a Europa e acabaram de uma vez? A história da lança, como é que é o nome da lança? Sim, a lança do destino. Só um momento. A história da lança do destino, ela é da época da Era de Ouro ou ela é um retcon futuro? É um retcon. É um retcon. Ela foi surgindo nessa história no tempo quando essa revista que o Bruno citou anteriormente, o All Star Squadron, isso é o nome de um grupo. Ele é formado por todos os super-heróis da Segunda Guerra Mundial, do tempo da Era de Ouro. Deixa eu fazer uma correção. Na verdade, a lança ela foi primeiro introduzida nas Weird War Tales. Era uma história, né, não envolvia super-heróis, que Weird War Tales era um título dedicado a soldados. Alguns realmente são personagens da DC, né, por exemplo, o Sargento Rock, o Criatura e Comandos, né?
Mas essa história, ela introduziu a lança pertencendo a um nazista depois da guerra. Né? Parece que, se eu não me engano, um soldado chegava lá e ele conseguia essa lança, né? Soldado americano. Né? Mas depois ela foi reintroduzida como parte da origem da Sociedade da Justiça, que não tinha sido publicada desde 1940. Ela foi publicada pela primeira vez em 77, então foi o que? 37 anos, né, de existência da Sociedade da Justiça até eles arranjarem uma origem. O Hitler, ele usou a lança para evocar valquírias, né, do Valhalla para enfrentar a Sociedade da Justiça. Eles tinham chegado, né, na Alemanha, né? O Hitler tinha planos de invadir a Inglaterra. Né? Então, posso só fazer uma pausa aí? É só para contextualizar para o pessoal que nunca ouviu falar nessa lança, poder explicar sim. Assim, Sim, claro, o que ela claro. faz, né? Porque a lança, ela é a famosa que teria sido usada contra Jesus Cristo, né, quando ele estava na cruz. Né? No caso, as tradições sugerem que a lança que perfurou o lado de Cristo, né, o centurião que foi responsável por isso se tornou São Longuinho, né? São Longuinos, uma coisa assim. Agora, nas páginas de All Star Squadron, como você ia contextualizar, né? Sim. São Longuinho, por isso o nome da lança é Lança do Destino ou Lança de Longinos. Isso. Que foi o centurião que perfurou. Sim. Aí ela, no universo DC, ela é um dos objetos mágicos mais poderosos. Ela corrompe aquele que a segurar. No caso, depois que a Sociedade da Justiça foi criada, o Hitler e o Tojo, né, que era o primeiro-ministro do Japão, usaram a Lança do Destino em conjunto com o Santo Graal. E um personagem chamado Rei Dragão, que era um agente nazista, ele usou esses dois artefatos que pertenciam ao Hitler e o Tojo numa máquina que criou uma esfera ao redor dos campos ocupados pelo eixo. Então, todo meta-humano que viesse, né, principalmente aqueles de origem mística ou suscetíveis à magia, como o caso Lanterna Verde, Mulher Maravilha, né, e o Superman, que é vulnerável à magia, eles não poderiam entrar nessa esfera, senão eles começavam a ter pensamentos nazistas. E a esfera era um raio, né? Era um raio de ação de centenas de quilômetros, cobria para toda a Europa, o Japão e grande parte da Ásia também. E o outro a lança fazia isso na Europa e o Santo Graal fazia meio central, acho que é central no Japão, e o raio se estendia, pegava a maioria da Ásia e o Pacífico. Uhum. Eu lembro bem, né? Acho que é All Star Squadron 4 ou 5, o All Star Squadron ordenado, né, pelo presidente a invadir a Alemanha. E quando eles estão chegando lá, né, ou era a Alemanha ou era o Japão, não estou lembrado, né? Mas quando eles estão chegando lá, né, a esfera começa a trabalhar, né, em Lanterna Verde, em Senhor Destino, em Superman, Mulher Maravilha, né, e Espectro, que são simplesmente os membros mais poderosos do esquadrão. Aí, meu amigo, eles se voltaram contra os outros, meu amigo, e pegue pau. Eles tiveram que fugir para além da esfera de influência para poder eles voltarem ao normal, né? Então eles escolheram simplesmente combater, né, as ameaças dos nazistas em território americano. E a guerra ficou para soldados como o Soldado Rock e Isso. outros. Os Perdedores, Easy Company, Pelotão Moleza. Companhia Moleza, né? Companhia Moleza. Os Criatura e Comandos, né? O G.I. Robot, Mademoiselle Marie. Eu acho também que vale a pena comentar também quem assim, né, a gente falou da formação original, mas vários outros heróis também entraram, né, na Sociedade da Justiça dos anos 40, né? Sim. Vamos lá. Entraram o Pantera, acho que em duas aventuras. Posso só, antes de fazer isso, acho que a gente não apresentou os heróis direito, né? Sim. Pode ser. Vamos fazer outra chamada, assim. Uma das coisas interessantes da sociedade, que muitos personagens que tem na Sociedade da Justiça,
de certa forma, são versões distintas de personagens da Liga da Justiça, né? Tem muita gente que acha que a Sociedade é uma pré-Liga da Justiça, né? Então, de certa forma, é um belo de um erro, né? A não Mas a ser gente... que é o pessoal que cresceu com pós-crise acha isso, né? Porque se passa no mesmo universo, né? Sim. É porque acaba que no pós-crise a SJA é uma inspiração para a Liga da Justiça, né? Sim. Mas aí, então, para deixar claro para o pessoal, né? Porque você vai ver a formação original da Sociedade da Justiça, tem lá o Flash, tem o Lanterna Verde, tem o Atom, né? Você tem o Gavião Negro, né? E além dos outros, o Destino, Eles Mulher são 8. Maravilha, Mulher Maravilha e o Spectre, além do Sandman. Não, a Mulher Maravilha, ela, na verdade, ela entra depois. Ela entra Eles são depois? isso. É. O Né, Jonathan Trovoada, então. no retcon, mostrando por que eles porque formaram a Sociedade da Justiça, eles foram chamados para se unir para uma missão pelo presidente, acho que é o presidente Roosevelt, Sim. já no tempo. Aí juntou 8 super-heróis, e aí acho que são esses que você falou. Tá, Homem-Hora também. Sim. Então, para explicar para o pessoal aí, são os mesmos de hoje? Qual que é a diferença? Não, Acho que o outros Valério foram deve entrando com o explicar. tempo. Por Explique aí para a exemplo, gente, Renegado. a Canário Negro entrou depois, a Mulher Maravilha entrou depois, o Wildcat, que é Pantera, né, em português, entrou depois. Quem mais que entrou? O Starman, o Senhor Incrível Starman, não é um dos primeiros, né? Ele entrou depois. O Doutor Meia-Noite também. Meia-Noite. O Doutor Meia-Noite também. Na Mas verdade, Superman e Batman, eles participaram, né, no caso, nessa origem que foi narrada em 77, Superman e Batman participaram da primeira história, mas depois se relegaram a membros de reserva. A origem da Liga da Justiça é bem parecida também, né? O Batman, o Super-Homem só aparece para falar oi e tchau, né? Quase. Eu tenho quase certeza que a Mulher Maravilha também ela passa muito tempo sendo membro reserva, apesar de estar nas histórias, né? Porque eu acho que até eu lembro que quando eu estava pesquisando para fazer o podcast dela, o autor não queria deixar ela ter nenhuma importância, né? Aquele Marston lá, aquele que criou ela. Aí só quando ele parou de escrever... Moulton Marston. Isso, quando ele parou de escrever ela lá em 47, que aí sim que ela entrou como membro fixo, até ela justamente convidou a Canário Porque detalhe é que ele morreu, né? Não tinha como ele continuar dos mortos, né? Mas até eu lembro desse detalhe que foi a Mulher Maravilha que chamou a Canário Negro porque ela era a única mulher da equipe, né? Então é por isso que a Mulher Maravilha era secretária do grupo? Praticamente. Culpa do maníaco. Porque o William Moulton Marston ele não queria que outros escritores ficassem mexendo com a heroína para não estragar, né? Porque ela tinha, a gente pode ver que as primeiras histórias de Mulher Maravilha, ela tinha muitos ideais, muitas representatividades. Então, ele temeu que outros escritores que colocassem a mão, né, com todo respeito, na heroína, pudessem estragar a personalidade dela. Renegado, explica pra gente a diferença dos Flash, dos Starman, como é que funciona isso? Como assim? É que quando acabou a Era de Ouro, chegou um momento, quando acabou a guerra, que os heróis foram simplesmente caindo em desuso, porque a maioria da ameaça para eles eram os nazistas, ou os japoneses. Então, eles não tinham, como a gente estava falando antes, eles não tinham vilões, ou quase não tinham. Por exemplo, o Vandal Savage, Finker, o Wizard, Ornamental eram vilões de alguns heróis ali. Mas só que eles não tinham uma galeria de vilões. O Batman, Superman, tinha uma galeria de vilões. E também é um personagem assim, muito icônico, chamativos. E aí os personagens foram sendo esquecidos, foram perdendo popularidade, até que só tinha vendendo Batman, Superman, Mulher Maravilha, se parasse de produzir a revista dela, os direitos voltavam para o Moulton Marston,
e tinha algumas revistas tipo assim com personagens assim com histórias de vários super-heróis, entendeu? Por exemplo, a Morphin Comics, Antologias. a Adventure Comics, que tinha, por exemplo, Arqueiro Verde, Aquaman. Aquaman, Mas Arqueiro Verde e Aquaman eles nunca pararam de ser publicados. mas não em revistas Desde as próprias. criações. Realmente. Aquaman só foi pegar lá pelos anos meados dos anos 50, ou anos 60, por aí. Mas aí o que aconteceu? Então chegou um momento que e aí as pessoas foram se importando mais em revista, por exemplo, de cowboy, de Exato. monstros, tipo Até a vampiros. própria. Calma. Oh, Até fala. o próprio título da Sociedade da Justiça, que era All Star Comics, ela foi convertida em All Star Western. Aí de lá surgiu outro Johnny Trovoada, que era um cowboy, né? Que era um Mormon, né? Que ele tingiu o cabelo, né, para criar uma identidade secreta, né? E combater o crime, porque ele tinha juramentado, parece que perante a família, que não ia se envolver com violência. Entre outros personagens. O Renegado, como é que fica depois da guerra? Como é que fica a Sociedade da Justiça depois da guerra? Bom, agora você continua onde você estava, Renegado. Então os personagens simplesmente foram esquecidos. Mas só que depois houve o retcon, mais tarde, eu acho que isso é até pós-crise, né? Que houve um retcon que os chamaram, depois da guerra, chamaram os super-heróis, estava começando o macartismo, uma coisa assim, aí chamaram os super-heróis e mandaram eles tinham que revelar. Teve uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. Comissão de Atividades Não Americanas. Aí mandou eles tirar as máscaras. Eles tinham que revelar as identidades secretas. Então, muitos deles não aceitaram. Muitos não, a maioria, mesmo os que tinham, vamos dizer, identidade pública, não simplesmente sumiram, entendeu? Não, nenhum deles tinha identidade pública nessa época. Nenhum. O Johnny Thunder não tinha? Só o Johnny Thunder, né? Mas Johnny Thunder já não era mais membro. Mas aí todos eles se recusaram e sumiram. Exato. Mais tarde, aí que aconteceu? Fora os desenhistas, os escritores, os roteiristas, eles foram Vamos aproveitar aí, galera. Deixa aí o joinha. Saca galera, deixa o joinha aí. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. A gente não sou muito chegado a fazer essas coisas, não, mas é bom avisar que é bom avisar que na descrição do vídeo vocês acham links para os canais e os blogs de todo mundo que participa aqui. Então, recomendo que vocês deem uma olhadinha lá. E aí, Renegado, continua onde você estava? É que não sei se foi eu acredito que não foi de propósito, mas lançaram um novo personagem do Flash, fizeram uma nova roupagem, reformularam ele. E aí começou a nova era heróica, né? A chamada Era de Prata. Depois dele foram ficando roupagem para vários dos heróis que eram da Sociedade da Justiça. O Átomo, o Lanterna Verde, o Gavião Negro, só que outros foram simplesmente esquecidos. Por exemplo, Pantera, o Homem-Hora, o Doutor Meia-Noite, eles foram simplesmente esquecidos. Do outro personagem, né? Não tive só para reformulação. Oi? Não tiveram reformulação. O Sandman só foi bem depois mesmo que fizeram lá no New Game, eu trouxe esse aí. E até fica meio... eu me referi ao do Jack Kirby. Do Jack Kirby. Sim. O Sandman do Jack Kirby é dessa época, né? Anos 70, se não me engano. É o Garrett Sanford. Eu posso só fazer uma pergunta aqui, que eu acho que vocês falaram do All Star Squad, mas eu tenho uma séria dúvida aqui.
Que até o Renegado falou que o All Star Squad era todos os heróis, né? Todos os grupos. Então tinha a Sociedade da Justiça, tinha o Sete Soldados da Vitória, o Comando dos mais jovens, que eu esqueci o nome agora. É o. Os Young All Stars. Tem o Young All Não, Stars e tem a Corporação Infinita, não? Não, É, sim, Corporação mas Corporação- Infinito é do presente. Anos Ou 80. É anos 80. 80. Entendi. Então, Pertinho da crise. Mas tinha os sidekicks. Tipo assim, o Robin no tempo era uma criança ainda, ou pré-adolescente, não sei. Tinha o Sandy, que era o sidekick do Sandman. Tinha o sidekick do Crimson Avenger, Vingador Escarlate. Eu acho que é o Wing. o Wing. Aham. Isso. Tinha Os, os sidekicks de todos. Também faziam os parte. 7 soldados da Vitória faziam parte? fazia. Faziam. Mas aí fica meio estranho, né? Então, depois desse retcon que todo mundo fazia parte junto, então as histórias dos anos 40 meio que não valem mais? Então, o que vale é que foi reescrito? Essa é a minha grande dúvida. Eu não sei. Eu acho que Algumas eles tinham são. histórias próprias e histórias. Por exemplo, a Sociedade da Justiça tinha a história própria dela, do grupo. Uhum. E personagens da Sociedade da Justiça participavam do Comando Invencível. Vamos lá. E, Tem uma história de Johnny... Deixa eu só, antes de continuar relacionado a isso, desculpa um pouco. Tudo bem. O Homem-Robô que aparece nessas histórias é o mesmo do Patrol? Não é. E uma coisa engraçada é que, como as pessoas começaram a ter, por exemplo, sobrenomes parecidos, iguais, eles começaram a botar todo mundo como parente. Por exemplo, esse Homem-Robô, eu não me lembro qual é o nome dele, mas ele tem, o sobrenome dele é Grayson. Não, Então, ele era... não. Não era, mas eu me lembro que ele é parente do calma. Dick Grayson. Não, calma. O assistente dele, que era Chuck Grayson, era parente de Robin, mas tudo da Terra 2. Isso. Porque, na verdade, o Homem-Robô mesmo era Robert Crane. Isso mesmo. Quando ele se tornou Homem-Robô, ele conseguiu uma outra identidade chamada Paul Dennis. Ele simplesmente... o cérebro dele, né? Ele foi retirado do corpo e implantado nesse robô pelo Chuck Grayson, né, porque ele tinha sido mortalmente ferido, né? Então só tinha como... A única forma de salvar ele era desse jeito. E começou a continuar a vida dele, né? Sob a identidade de Paul Dennis. Na identidade secreta dele, ele tinha uma pele falsa, né, que imitava a pele humana, e com isso ele conseguia ter identidade secreta. Ele até tentou se manter próximo da noiva dele, né, que agora era praticamente uma pré-viúva. Esse do Comando Invencível que se juntaram foi um esforço de guerra. Tinha, por exemplo, também fazia parte do grupo os personagens dos Combatentes da Liberdade. Tinha o Sam, o Ray, Lei Fantasma. Então, e os personagens principais, vamos dizer, os protagonistas, era a Liberty Belle e o Johnny Quick. Foi ali que os personagens começaram a se relacionar. Mais tarde tiveram uma filha, Jess Quick. Mas nas histórias deles antes, eles se conhecerem, cada um tinha o seu próprio interesse amoroso nas suas histórias. Aí esqueci o nome do quem escreveu isso. É um que adora as histórias de guerra, dos personagens da Segunda Guerra também. Você lembra, não? Eu acho que foi o Roy Thomas. Ele fez isso, ele juntou os dois. As duas se apaixonaram ali. E foi daí também que explicaram que o Combate da Liberdade, na verdade, não era da Terra X, e da Terra 2, né? Também. Exato. E o Homem-Borracha foi retcon para ele entrar no Comando Invencível? Acho que também, porque... Vamos tinha lá. 2, né? Ou 3. Tinha um na Terra 2, um na Terra 1 e ainda tinha um outro na Terra X. Não na Terra X, mas na Terra 12, que era uma terra... Eles não encontraram? Vamos lá.
Calma. Não, Eduardo. Lembre-se É que os Combatentes da Liberdade, eles migraram da Terra 2 para a Terra X, né? Obviamente, a primeira história encarava que eles fossem nativos da Terra X, né? Até mesmo o título deles encarava que eles eram nativos da Terra X, mas All Star Squadron lançou o retcon que eles eram da Terra 2 e migraram para a Terra X. Então, foi lá os Combatentes da Liberdade para a Terra X, junto com o Homem Borracha, né? E outros. Né? Só que esses outros, incluindo o Homem Borracha, morreram na extensão da Segunda Guerra, que na Terra X durou até os anos 70. Então, esse que morreu na Terra X era o da Terra 2. Isso. Exato. Mas eu pensei houve que tinham encontrado um outro lá. Não. Houve outro da Terra 12, né? Que o Plastic Man, né? Quando ele começou a ser publicado pela DC Comics, ele era o da Terra 12, que era um universo onde habitavam personagens humorísticos, né? Por exemplo, o Inferior Five, o Jerry Lewis, né? Bob Hope, né? Que era um comediante americano que ele também tinha gibi pela DC, né? Acho que era até o primeiro personagem, né? Ainda que baseado num personagem real que habitava a Terra 12. Então, esse Homem Borracha da Terra 12, que era filho do original, ele teve uma curta existência. Ele acho que só foram publicadas umas 10 edições com ele e depois foi jogado para debaixo do tapete. A partir do número 11, é o Homem Borracha da Terra 1. O Homem Borracha da Terra 1, ele estreou numa aventura de Batman em Brave and the Bold, que era uma revista dedicada a crossovers de Batman com algum outro herói. Foi aí que usaram a versão que ele era ex-bandido, ex-ladrão? Não, ele sempre foi ex-bandido, né? Pelo menos o original, né? Desde o tempo da Quality, né? Aliás, eu queria até ressaltar também que o DC Fandom, né, que é o maior do mundo, ele encara a Terra Quality, né, como um universo separado. Não é a Terra 2, não é a Terra X, é um universo separado. E se você vê algumas nuances, você vai concordar comigo. Porque, por exemplo, o Pequeno Polegar, ele tinha uma sidekick chamada Doll-Man e Doll-Girl. Uhum. Isso. A Doll-Girl não acompanhou os Combatentes da Liberdade na Terra X. Não é revelada a existência dela em canto nenhum, mas nas páginas da Quality havia Doll-Girl. Então, essa, entre outras questões, né, porque, na verdade, na Quality Comics nunca houve um grupo chamado Combatentes da Liberdade. O grupo ele só foi criado quando eles foram comprados pela DC. O máximo que ocorreu, né, foi um crossover de Tio Sam, né, com Joey Hércules, com o Rei e alguns outros personagens menores. Mas não foi dado um nome oficial àquele grupo. Foi uma história só. Mas título de Tio Sam. É por isso também que até para fazer sentido essa nova fase da DC do Linear Verso, só faz sentido também se considerar a Era de Ouro como sendo uma coisa separada da Terra 2, como se fosse histórias duplicadas, mas não a mesma coisa, porque o personagem da DC hoje em dia, em 2020, aí vou voltar no tempo e encontrar o Batman de 39, teoricamente ele teria que ir para a Terra 2, no pré-crise. Exato. Mas aí ele só volta no tempo e acha, assim, e a mesma coisa que apareceu naquela Relógio do Apocalipse. No caso, o Dr. Manhattan, ele cai na Terra 2, depois muda, né, vira a Era de Prata, mas depois ele permanece na mesma Terra. E aí o Superman, no caso, veio depois, mas só faz sentido se você considerar duas coisas separadas também, né? Só queria dizer que, para fechar, que eu queria dizer antes, só que aí o papo foi indo, é que a Liberty Belle era a líder do Comando Invencível. Isso. Então foi uma coisa assim, pô, uma mulher nos anos 40, líder dos outros super-heróis, e já é um avanço. Apesar de ser um retcon, né, que tava nos anos 80 pra gente, né? Uhum. Devido a esses retcons, como eu falei antes, né, não tinham heróis negros realmente criados nos anos 40. Então, por exemplo, o Admirável, né, que é o Amazing Man,
Ele foi criado como um retcon justamente para preencher esse tipo de lacuna. Eu acho que dessa fase, assim, principalmente da Era de Ouro, né, o tipo de história que era contado, a forma como era contado, ficou para trás e, óbvio, ficou para trás. Não, o tipo de história que era contado era uma narrativa que hoje não faz muita cabeça de quem gosta de ler quadrinho, né? Tem que ser a galera da arqueologia dos quadrinhos como vocês, assim, para ir atrás, ler. Aí fica a dica para quem gosta, assim, que eu acho que, para mim, na minha opinião, a melhor história que eu já li da Sociedade da Justiça, que é a Era de Ouro do James Robinson. Vocês acham sim, também? já li. Vocês consideram que é a melhor história da Sociedade da Justiça? É ótimo. Eu pensei, né, de começo que ela se tratava, né, de realmente uma história querendo colocar fundamentos nos personagens, né, depois do pós-guerra. Só que, infelizmente, não. Ela é uma história Elseworlds. Mas, ainda que fosse Elseworlds, alguns fatos ocorridos naquela história são respeitados, por exemplo, na cronologia, né, dentro da história de Starman. Por exemplo, Starman realmente foi admitido num sanatório, né, depois que ele descobriu que as teorias dele foram usadas para a criação da bomba atômica. O Corvo, qual é a sua história predileta da Sociedade de Justiça? Rapaz, eu sou suspeito para falar. Eu criei uma animação em cima, né, da invasão do Povo de Fogo, né? Mas realmente eu não tenho como realmente escolher, né, uma história. Eu também gosto muito daquela história que eles enfrentaram o Zobar Zodiac, né, que ele detinha as 4 maravilhas da alquimia, né? Eu também gostei da história do Perdegaton, achei muito legal. Dessas publicadas justamente na Era de Ouro. Aí, nos tempos modernos, eu gostei muito de DC 2000, que justamente mostra a Liga da Justiça visitando a Sociedade da Justiça para deter um plano do Tomorrow, né? Tomorrow, que é um vilão da Liga. Que justamente Tomorrow, né, nessa época da Sociedade da Justiça, ele era só uma criança. Mas só que ele criou tipo uma linha divergente de tempo, né, onde ele era mestre do mundo. Então, tem uma cena nessa história que eu acho muito massa, né? A Sociedade da Justiça, né, encontra um laptop deixado por Tomorrow. Aí eles ficam tentando entender o que é aquilo. Aquele medo, né, do que acontece com aquele objeto, o espectro acaba destruindo. Teve outra também, muito boa, que é a minissérie JSA Returns. Logo no final da guerra, 45, um grupo de ocultistas nazistas, eles tentam invocar Koth. Koth, para quem não lembra, ele era o demônio que era vilão de Doutor Oculto. Ele era responsável pela origem do Doutor Oculto até. Pois bem, eles tentam evocar Koth, mas no lugar eles invocam outro personagem que era quase desconhecido do público brasileiro, que era o Stalker. O Stalker, ele foi um guerreiro de outra dimensão chamada Geran, que ele tinha vendido a alma dele em troca de talento sobrenatural para a guerra, perante o deus da guerra daquele mundo. E ele depois descobriu que o preço era alto demais a pagar, porque ele sem alma, ele não tinha emoções. Ele não conseguia de toda forma derrotar o Digert, né, que era o deus da guerra. Então ele começou uma cruzada para destruir, né, acabar com a guerra em todos os locais, né? Então ele foi assim, de dimensão em dimensão, matando todo mundo. Então ele se tocou, né? Para ele acabar com a guerra, ele teria que acabar com a vida. Então enlouqueceu, por onde ele passava, ele destruía toda a vida. E aí eles trouxeram esse cara para cá em 1945 e foi preciso toda a Sociedade da Justiça, né, para poder deter ele. Tem muitas aparições de personagens obscuros que eram publicados na época da guerra, né? O King, né? King era um vigilante, entre vários outros. O Americomando é mostrado, por exemplo. Se eu for falar das situações, por exemplo,
O Senhor Incrível vai na Alemanha com Flash e parece que não tem mais a influência da lança, não sei. Tô lembrando, parece que a esfera tinha sido enfraquecida, não sei. Ele estava sendo cortês, ele estava sendo humanitário com as pessoas, né, os civis da Alemanha. Só que aí ele tá ali dentro de uma igreja, né, ele começa a tocar música para poder acalmar aquele pessoal, e aí vem os nazistas alertados pela música. E depois há várias reviravoltas depois disso. Delegado, qual a sua história predileta da Sociedade da Justiça? Uma que eu gosto muito, uma que foi, tipo assim, logo depois da crise das terras, que foi para explicar o fim da Sociedade da Justiça. Eu não me lembro direito, mas eu acho que o nome do título é A Sociedade da Justiça. Não, A Última História. The Last Days of the Justice Society. Que mostra, tipo assim, o espectro mostra para eles o que aconteceria se não tivesse tido a crise das terras. O Hitler ia pegar a lança do destino e ia usar ela para dar início ao Ragnarok, deuses nórdicos. E aí a sociedade tinha que ir lá no bunker dele, na Alemanha, para impedir. E aí vários deles vão morrendo e tal. E aí ele mostra isso. Vários deles vão morrendo ali no percurso. O Sandman, eles vão invadir o bunker, aí o Sandman pega uma metralhadora e fica na entrada do bunker, falando assim, não, vão adiante, eu vou segurar os soldados aqui, ele fica lá metralhando, não deixando os soldados chegando perto da entrada do bunker. Só que aí o que acontece? Mostra lá, não lembro se eles conseguem ou não deter. Só que aí, agora, parece que aquilo ali influenciou a continuidade agora do pós-crise e o Ragnarok teve início. Então, eles tinham que ir pro Ragnarok, eles vão lá pra Batalha do Ragnarok e eles ficam enfrentando... lá em Asgard. Ficam enfrentando o Surtur, o Lobo Fenrir, a Serpente do Mundo, Jormungand, né? Tudo. Aí ficam pra impedir o Ragnarok. Só que aí é um ciclo, entendeu? Eles não conseguem botar fim. Que eles vão lá, eles conseguem impedir, aí reinicia o Ragnarok, entendeu? É um ciclo. É como se fosse a batalha em... Qual é o nome daquele quando os guerreiros morrem, eles vão pra... As Valkyries pegam, eles levam pra Valhalla. Então o que acontece? Eles brigam o dia inteiro, guerreiam o dia inteiro, morrem, só que aí no final do dia ou no dia seguinte eles voltam à vida. É mais ou menos assim. Eles vão, a batalha contínua. A batalha, eles vão, derrotam e a batalha acontece de novo. Quem leva eles pra lá, eu acho que é o Senhor Destino. Senhor Destino, E aí quando o Senhor Destino vê que eles não conseguem sair desse ciclo, eles pegam os personagens mais jovens, né? E também o próprio Senhor Destino e o Espectro, né? Que eles, devido ao poder deles, eles conseguem escapar desse destino. O Senhor Destino. Levam Poderosa. Levam Poderosa. O Starspanger Kid. Isso. Ficam só esses 4 de fora. O resto fica combatendo lá. O Lanterna Verde, Alan Scott, o Flash, Jay Garrick, né? Homem-Hora, Sandman, né? Pô, a brincadeira que deixa o Sand lá também, né? O Sand também. Ele não leva o Sand embora. Poxa. E aí eles morrem também e voltam à vida. E essa foi a explicação pro sumiço da Sociedade da Justiça. Só vai reaparecer, acho que a partir dos anos 90, que é aquele personagem Tempus, né? Sim, que ele, Wave Rider. O Wave Rider. Ele tem uma minissérie que é uma... tem Armagedon Inferno. Tem Armagedon 2001, não lembro. E tem Armagedon Inferno. Isso. Nessa Armagedon Inferno, o que acontece? Chegam uns criaturas lá com poderes demoníacos, aí ele convoca vários super-heróis. Por exemplo, assim, ele pega da Legião dos Super-Heróis, ele pega o Batman, pega o Espectro, leva pra lá, aí vai levando, Nuclear. assim, e são em vários tempos diferentes. Aí monta mais uns grupos assim do nada. Um dos grupos é o Orion de Nova Gênese, aí Lobo, Estelar. eu acho que o Guy Gardner, Estelar, e liderados pelo ex-inimigo da Primeira Guerra Mundial. Exato. E eles estão na pré-história. Esse é o tempo que ele leva eles. Aí no final ele tá vendo que eles estão sendo derrotados, aí ele vai no limbo, que
pelo menos você está dizendo lá que é no limbo, que é a Batalha do Ragnarok, e pega a Sociedade da Justiça e leva para ajudar os heróis. Aí, a partir daí, não sei o que ele faz. Eu acho que ele pega, no final, que os demônios são derrotados, ele pega Ele e põe... pega os servos, né, de Abraxas, né, depois que eles são derrotados, coitado, ele pega os servos de Abraxas e coloca no ciclo do Ragnarok para substituir a Sociedade da Justiça. Isso. Aí que acontece a volta da Sociedade da Justiça. Que foi curta, infelizmente. Isso foi publicado no Brasil? O Armagedon Inferno foi. Foi? Não lembro. Foi. Em Super Powers 28, não tô lembrado. Depois eu o saudoso vou abriu. Formatinho. Agora, o Last Days of Justice Society não foi publicado aqui. Pelo menos na época, não sei. Ultimamente, as editoras estão... Pelo menos a Panini está publicando muita coisa antiga, né? Mas, assim, na época mesmo, não foi. Essa JSA Returns também não foi publicada aqui no Brasil. Só o que foi publicado aí, que eu contei aí, foi o que? A Era de Ouro, né? O Armagedon Inferno, né? E alguns números e espaços do título da Sociedade da Justiça que, convenhamos, nunca foi bem tratada aqui no Brasil. Por isso que quase ninguém conhece aqui no Brasil. Bruno, e qual que é a sua história predileta da Sociedade da Justiça? Cara, assim, for falar do... Assim, se você for ler Sociedade da Justiça com o olhar da época, dos anos 40, aí você talvez até ache algumas coisas, porque são histórias que envelheceram muito mal, né? Pelo menos eu não consigo ler tanto. Tanto os anos 40 até os anos 60, que eram histórias que não tinham arco, eram histórias únicas, e às vezes não tinha nem muito uma dinâmica legal, fica difícil. Então eu vou meio que pular um pouco e tentar roubar, né? Vou chamar aqui uma das histórias preferidas que eu tenho, é justamente o crossover Crise na Terra 2, que é o primeiro encontro da Liga com a Sociedade. Então, e também tem até outro crossover que também é o Crise na Terra A, né? Que é justamente a parte que o Johnny Trovoada reescreve toda a realidade e tal, e escolhe uma nova Liga da Justiça, porque são histórias que meio que dá uma relembrada, né, nos personagens, então meio dá um saudosismo de ler. Então eu prefiro muito mais essas aí. Aí se for pegar casos mais modernos, até a que o Renegado citou, eu gosto bastante, então eu vou acabar citando outra que seria aquela Era de Ouro, acho que é Arquivos Secretos e Origens também, que é de 2001, né, que conta uma história bem legal. Acho que eu tenho. Eu acho bem legal essa Ela história. mostra a história do Vingador Escarlate, né? Se eu não me engano. Isso, a origem dele, se eu não me engano. Aí, mas eu acho legal, assim, porque pelo menos a partir do pós-crise já são histórias mais bem elaboradas de ler, né? E acaba que eu não cheguei a ler toda, mas eu li uma certa parte do arco do Geoff Johns, que deu toda uma repaginada. Então, eu acredito também que seria uma boa indicação para quem quer buscar materiais, né, da sociedade. O arco do Geoff Johns é bacana, mas é assunto para outro podcast, que eu acho que ele está mais relacionado ao legado da Sociedade da Justiça, que a gente vai fazer no futuro aí. Aguarde, se inscreva no canal, aperte o sininho, que vocês vão saber quando sair. E eu também acho que a Panini está marcando toca de não publicar essa fase da Liga da Justiça aí do Roy Thomas com o George Pérez, que tem esse encontro, né, da Liga com a Sociedade da Justiça, que eu acho que vale a pena eles publicarem por aqui. Eles até lançaram, né? Só foi o volume 1, né? Que seria aquela Crise nas Múltiplas Terras, né? Que eles fizeram isso aí, esses crossover, mas não chegou a lançar o resto, né? Não, porque do Roy Thomas também tem várias coisas legais, tem Darkseid também. O primeiro encontro da Liga, da primeira batalha da Liga com Darkseid, seria legal essa fase ser publicada, mas eles não publicam, eles não conseguem republicar a Liga do Grant Morrison, imagina essa do Roy Thomas com o George Pérez. Paciência, né, Panini? Bom,
É isso, galera. Vamos terminar aí mandando um tchau. Ou melhor, como diria os Teletubbies, hora de dar tchau. Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Esse podcast se autodestruirá em 5 segundos.